Bom dia a todos. A paz do Senhor. Amém. Amém. Quando eu era criança, em dias de domingo de manhã, assim, ensolarado, era muito comum a pessoa que abria a programação perguntava assim: quem está feliz, diga amém. Aí o pessoal respondia, né? Então, então era mais ou menos assim: quem está feliz, diz amém. 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 Louvado seja Deus por isso, né? Vamos transmitir uns para os outros a nossa alegria. Amém? Fortalecendo, fazendo com que ela cresça, e vamos apresentar esta alegria para o Senhor em adoração, né? Aquele outro versículo que inspira, né, essas expressões é aquele que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o sair de casa já pode ser uma manifestação de alegria. Por quê? Porque estamos indo à casa do Senhor. Amém? Do Amém. Senhor nosso Deus, do Senhor João, né? Do Senhor, aonde quer que o Senhor esteja conosco. E Ele está aqui. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado pela alegria, ó Pai, que toma conta do nosso coração, por estarmos diante de Ti e por estarmos na comunhão dos irmãos. Obrigado, Senhor. Que esse momento, ó Pai, de ajuntamento, esse momento de congregar, ó Senhor, venha a ser um momento que o Senhor se alegre, o Senhor se satisfaça. Queremos apresentar a Ti, Senhor, num culto digno de Ti, ó Pai, cheio de gratidão, cheio de adoração, cheio de louvor. Seja um culto, Senhor, em que apresentemos um coração aberto e um coração maleável para o Senhor trabalhar nele, ó Pai, para o Senhor continuar moldando em nós o caráter de Cristo, Senhor, para que nós possamos a cada dia mais satisfazer o Senhor, satisfazer a Tua vontade, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos permite ser, ó Pai, independentes, livres, ó Senhor, e nessa independência, Senhor, nessa liberdade, ó Pai, queremos declarar a Ti que escolhemos, ó Senhor, nesta manhã, Te louvar, Te adorar, ó Pai. Nosso coração se enche do desejo, ó Senhor, de apresentarmos-nos diante de Ti, Senhor, e ocuparmos esse momento que estamos aqui para adorar a Ti, cultuar a Ti na Tua santa presença. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, com alegria, né? Com toda a força que o Senhor tem renovado nas nossas vidas, né? Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, né? Vamos louvar a Deus, entregar a nossa adoração ao Senhor. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome.
preciso de ti. Esse cântico é muito interessante porque ele fala que distante do Senhor não vale a pena, né, existir. E essa é uma consciência que a gente precisa ter, né? A presença do Senhor nas nossas vidas faz toda a diferença em toda e qualquer circunstância, né? Que cada dia mais essa integração, essa união com o Senhor possa nos trazer alegria, nos trazer paz, né? E fazer com que possamos estar engrandecendo ao nosso Deus a cada dia. Amém? Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a costa anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece do Filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me secar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Sonda-me, Senhor. O Senhor possa estar sondando os nossos corações, né? E que em nós se ache a Cristo, né? A presença do Senhor se faça marcante nas nossas vidas, né? O Senhor possa, através da sua presença, nos usar, né? Estamos aqui, Senhor. Usa cada um de nós.
Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, obrigada, ó Pai, por esse dia, Senhor. Obrigada, ó Pai, porque podemos falar contigo, ó Pai. Podemos entregar o nosso louvor e a nossa adoração diante do teu altar, Senhor. Clamando, ó Pai, pela tua presença em nós, pelo teu agir nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, colocamos-nos, ó Pai, ao teu serviço, Senhor. Queremos fazer a tua obra, queremos ser usados por ti, Senhor, para levar a tua palavra, a tua salvação, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá, ó Pai, para vivermos na tua presença, Senhor. Dia de alegria, dia de te louvar, de te buscar e de te agradecer, ó Pai. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, um coração grato. Grato a Ti por tudo, ó Pai. Que na nossa boca, dos nossos pensamentos, sejam somente ao Senhor coisas boas de adoração, ó Pai, coisas de levar realmente o Teu amor, a Tua paz, Senhor. Ó Deus,
Transforma-nos, ó Pai. Quebranta-nos, ó Senhor. Que Teu Santo Espírito flua, Senhor, através das nossas vidas. É o que nós clamamos, ó Pai. Te pedimos, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus é o que nós agradecemos. Sonda-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. A partir do versículo 12. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 ao 19. Primeira Pedro 4, de 12 ao 19. O texto diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus,
encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para que a Dirce nos dirija a Deus em oração, né? Para que esse nosso momento de reflexão da palavra de Deus seja edificante a todos nós. Estamos na tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. E neste momento, Senhor, queremos clamar que o Senhor continue conosco, a tua presença, Senhor, nos fortalecendo. E abrindo as nossas mentes, Senhor, para que possamos guardar a tua palavra. Porque ela venha ser importante, Senhor, para cada um de nós em todo o tempo. Aceite, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor nesta manhã. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 O tema para a nossa pregação de hoje é alegria no sofrimento e alegria na glória. Amém? Alegria no sofrimento e alegria na glória. Bom, nas duas coisas não, né? Na primeira expressão aí, soa bastante contraditório, né? Alegria no sofrimento. Quem se alegra no sofrimento? Né? Isso não é muito comum, não é muito lógico. Há até pessoas que têm um distúrbio de personalidade, um distúrbio psíquico, que até tem alegria no sofrimento. Isso tem nome e isso demanda tratamento, né? Tratamento psicológico. Algumas vezes até tratamento psiquiátrico, né? Existe, mas é comum dizer-se entre os cristãos, né, que deva-se ter alegria no sofrimento. E que deva-se entender que o sofrimento produz das pessoas amadurecimento, fortalecimento. Então, por conta disso, né, ter alegria no sofrimento. Bom, parte disso é verdade. Por quê? Porque há sofrimento específico que produz, sim, né, amadurecimento, e que por este sofrimento, deva-se ter alegria. Mas isso não quer dizer que cristão tenha que entender que todo sofrimento deva ser alegria. Né? Quando se diz assim, em tudo dai graças, né? Aí algumas vezes se transmite a ideia de você tá sofrendo, você está doente, você está endividado, você está com problema. É com alegria que o Senhor vai mudar essa situação. Não é exatamente assim, não é por todo e qualquer sofrimento. Esse trecho aqui é bem específico. Né? Se você sofre em nome de Cristo, se você sofre por ser cristão, tenha por motivo de alegria isso, porque você assim participa dos sofrimentos de Cristo. E assim você vai participar também da alegria, da glória de Cristo, quando ela se manifestar. Amém? Por isso o texto diz, ninguém sofra por motivos outros, né? Que para alguns pode parecer que seja motivo razoável de sofrimento. Ele vai dizendo aqui, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Assassino é aquele que mata, assassino é aquele que deseja a morte de alguém e se alegra com a morte de alguém. E algumas vezes pode ser que nós não sejamos pessoas envolvidas com o ato de matar alguém, mas Jesus disse, né? Vocês ouviram dizer, não matareis, mas qualquer um, né, que desejar, né, que disser alguma palavra pejorativa com relação ao outro, já é réu de juízo, né? Já é condenável por isso. Então a morte, ela não é necessariamente a morte física, mas a morte da consideração, a morte da reputação. Isso já é um assassinato. E ninguém sofra, né, por ser assassino. Né? Ninguém sofra por ser assassino, está dizendo aqui. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, nem de fato, nem de intenção. Né?
Ou ladrão é aquele que usurpa do outro alguma coisa, e às vezes também se divulga, né, na igreja um sentimento de que o Senhor vai tirar do ímpio para dar para o justo, né? E elabora esse conceito de uma forma que o cristão algumas vezes se entende que deve ser espoliador de outros. Mas não. Ninguém sofre por ladrão, como ladrão, né, de querer aquilo que não lhe não é de direito, querer o que é do outro, né? Não sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor. Malfeitor, como a palavra diz, é malfeitor, aquele que faz o mal, né? Mas fazer o mal não é tão somente uma atitude física, mas da mesma forma como, né, atentado à vida, né, fazer o mal também um sentimento, um desejo. Quero mais é que sofra, quero mais é que, né, que sofra, né? O malfeitor, não vou fazer mal para ninguém, mas se acontecer alguma coisa de ruim, é bem feito. Ninguém sofra por esses tipos de sentimentos, né? Ou como quem se intromete em negócios de outro. Eu não aceito a maneira que você vive, eu não aceito a maneira com que você define os seus conceitos. Mas é a vida do outro, é o conceito do outro. Você não se intromete nas coisas do outro. Você pode transmitir o amor de Deus, a oferta que Deus tem para aqueles que quiserem acolher a vida em Cristo, mas ninguém sofra por se intrometer na vida do outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amém? Se sofrer como cristão é como sendo parecido com Cristo. E nós sabemos como que Cristo sofreu. Jesus foi à cruz sem pronunciar uma palavra em sua defesa. Alguém uma vez disse para ele, né? Viu, eu tenho o poder, tenho autoridade para tirar você disso. Você não vai dizer nada para se defender? Jesus falou assim, nenhuma autoridade sobre a minha vida você teria se do Pai você não recebesse. Eu não estou aqui em meu favor, né? O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, Deus mandava soldados, milhões, para me tirar desta situação. Mas o meu reino não é deste mundo. Os reinos deste mundo não tem nada a ver comigo. Então as lutas, as batalhas, o Senhor manda batalhadores dos céus, enquanto nós aqui somos semeadores da palavra, proclamadores da salvação. Amém? Somos representantes do reino de Deus, somos embaixadores do reino de Cristo nesse mundo. Então, se tivermos que sofrer nesse mundo, tenhamos por motivo de alegria, ou sofrer como cristãos, ou sofrer que seja aquele parecido com Cristo. Né? Quando Cristo chega e fala assim, vou dar uma parábola para vocês. Um senhor saiu para contratar trabalhadores e falou assim, olha, 6 horas da manhã, vem trabalhar aqui, né, na minha vinha. Vem trabalhar aqui na minha vinha. 6 horas da manhã, vou te pagar tanto. Aí depois chegou, continuou andando, viu outras pessoas ali às 9 horas da manhã e fala, vem trabalhar aí na minha vinha. Vou te pagar tanto. E era o mesmo tanto dos que estava começando às 6. Tudo bem. Aí continuou andando, chegou lá meio-dia. Meio-dia, encontrou outros ali. Vem trabalhar aqui na minha vinha. Eu vou te pagar tanto. O mesmo tanto dos outros. Isso repetiu às 3 horas da tarde. Isso repetiu às 5 horas da tarde. Né? Às 3 encontrou mais alguns, às 5 horas da tarde encontrou mais algum. O expediente encerrava às 6 da tarde. E tantos das 3 quanto os das 6, ele falou, vou te pagar tanto. E era o mesmo tanto do que aqueles que estavam trabalhando desde as 6. O que é isso? Como chama isso? Arrisca aí. Injustiça. Ela arriscou. E aí ele chegou e falou assim, injustiça por quê? Quando eu cheguei de manhã para você e falei para você que ia pagar tanto, né? Era injusto? Você achou injusto? Não. Eu quis chamar o outro e pagar o mesmo tanto.
Eu quis fazer isso. Eu fui generoso com você, que estava sem serviço, e para pagar tanto, e fui generoso com ele. Por eu ser generoso, há maldade nisso? Não. Então vou repetir a pergunta. Isso se chama generosidade. Do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista nosso, talvez não. Né? E é interessante, porque muitas vezes algumas pessoas agem assim. O Senhor, eu aprendi que para ser salvo eu precisava entregar a minha vida a Cristo e respeitar os seus mandamentos, e estou fazendo isso desde tantos anos. Agora tem uma pessoa aí que viveu a vida, né, dissolutamente, lembrando da parábola dos 2 filhos, né? Viveu a vida dissolutamente, gastou os recursos que o Pai deu, e o recurso que o Pai deu para nós é vida, é disposição, né? Gastou a vida dissolutamente, e agora o Senhor oferece a mesma salvação que ofereceu a mim. Como se chama isso? Generosidade. Alguns poderiam achar injustiça, mas a nossa mente não é a mente de Cristo, a não ser que nós permitamos que Cristo trabalhe na nossa mente para fazer compreender que a generosidade dele é sim abundante. Amém? Falando isso, eu estou dizendo, em algum momento, que não tem problema, as pessoas podem viver dissolutamente porque Deus é generoso? Não. É incrível, mas quando alguém prega a generosidade de Cristo, alguns falam, mas você vai fazer parte daquela igreja que fala que se pecar tudo bem? Nenhuma igreja fala que se pecar tudo bem. Mas a compreensão da justiça de Deus, fundamentada na sua generosidade, não cabe na mente, na consciência e na aceitação de alguns. E aí Deus fala assim, eu sou mal por ser generoso? De forma alguma. Então, se nós formos sofrer nesta vida, não vamos sofrer porque queremos a morte de um, porque queremos que o outro se dê mal, porque, né, é diferente da gente, não concordamos com o tipo de vida. Não venhamos sofrer por permitir que o mal que não está em Deus esteja em nós e nos convença que a justiça nossa seja mais adequada do que a justiça de Deus, fundamentada na sua generosidade. Amém? Se for para sofrer, soframos como cristãos, como parecidos com Cristo. A nossa última mensagem aqui, né, foi quando pela primeira vez, os discípulos do Senhor foram chamados cristãos. Né? E aqui diz, se for para sofrer, vamos sofrer como cristãos. Sofrer como Cristo. Que se necessário for, né, perder a vida sem dar uma palavra, se necessário for, soframos por isso. Amém? Se necessário for, sofrer a acusação de que a bondade de Deus é também tão justa quanto é tão justa, né, a bondade de Deus, que sofremos por isso, por sermos parecidos com Cristo. Amém? Nós sofremos nesta vida? Sofremos. A palavra de Deus diz que quanto mais para perto dos dias do fim estivermos, mais sofreremos nessa terra. E o Apocalipse já dizia da terra queimando e pegando fogo. Nós temos visto isso? Todo dia. A palavra de Deus dizia de 1/3 da população morrendo por conta desse fogo queimando. Nós temos visto isso. Sim. Ao mesmo tempo de dizer que a terra estava queimando e que muitos morreram por causa disso, deve-se entender que aqueles que não morreram por conta disso estiveram sofrendo também nesse ambiente. E nós estamos sofrendo nesse ambiente, da terra sofrendo, da terra queimando, da terra tendo enchentes, de pessoas morrendo, né, na água, morrendo afogadas, morrendo submersas, e nós sofremos com isso também. Aquilo que não aconteceu com a gente gera sofrimento também, as consequências disso.
E assim é o fim dos tempos. Assim é o Apocalipse. Vai se intensificando e nós estamos vendo isso. E nesse contexto de sofrimento geral, né, nós entendemos que há também especificamente sofrimento específico de cristão. Específico, genuíno de cristão. Então, por isso o tema de hoje. Alegria no sofrimento e alegria na glória. Amém? Cristo sofreu nessa terra. Nós sofremos nessa terra. Soframos como cristãos. Com alegria, por entendermos que estamos ali identificados com Cristo. E por ser identificados com Cristo no seu sofrimento, seremos sim identificados com Cristo na sua glória. Amém? Isso é base para a nossa reflexão, voltando para Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos, capítulo 11. É em Atos dos Apóstolos que nós temos aprendido, não só em Atos dos Apóstolos, né, mas aqui, né, nas nossas meditações aqui na sequência, nós temos aprendido a amar quem nos persegue e orar pelos nossos inimigos, não é isso? Ou vice-versa. É aí que nós temos aprendido que o Espírito Santo de Deus está sobre nós e por isso a igreja é generosa, ela sabe para onde vai, ela não fica assim, que faremos? Ela sabe para onde ir. Né? Em Atos dos Apóstolos que nós temos visto que podemos ter prazer, alegria na injúria quando somos injuriados. Em Atos dos Apóstolos nós temos aprendido isso. Atos dos Apóstolos narra o nascimento da igreja. Né? Como a igreja vem se desenvolvendo. E é isso que nós estamos experimentando. Como a igreja vem se desenvolvendo. Um dia ela nasceu, vem crescendo ao longo das épocas, e hoje somos nós uma igreja madura, concorda? Madura, que olhamos e percebemos que no seio da igreja, no ambiente da igreja, há uma dupla convivência. Há uma igreja opulenta e promíscua com os poderes deste mundo, e há uma igreja íntegra ali para quem o Senhor fala, sai dela, povo meu, sai desse contexto e viva a igreja genuína. Para que os castigos que sobrevêm sobre esses reinos poderosos e promíscuos não sobrevenham sobre vocês também. E esta é a igreja que nós queremos ser. Amém? A igreja que nós queremos ser. Amadurecidas e compreendendo ao longo da história que o Senhor está, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está trabalhando. Semana passada, como eu disse, nós vimos uma igreja específica, Antioquia, que foi a igreja que, pela primeira vez, os discípulos do Senhor foram chamados de cristãos. Se nós somos cristãos hoje, nós devemos buscar a referência de cristianismo, principalmente nas palavras do Senhor Jesus Cristo, e como referência a igreja de Antioquia. Então, hoje, já há alguns dias, hoje e próximo domingo, nós vamos dar uma atenção especial a esta igreja, a igreja de Antioquia. Então vamos ler aí, capítulo 12. Vou ler o capítulo inteiro, tá? E nós vamos meditar sobre ele. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Acho que já está aí, né? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Ok? O finalzinho aí fala que Barnabé e Saulo, depois de ter feito o que foram fazer, voltaram de Jerusalém. Voltaram para onde? Voltaram para Antioquia, porque eles saíram de Antioquia para Jerusalém. Como nós vamos ver aqui, só vou ler no capítulo 11, os últimos versículos, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome, grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Bom, vocês se lembram, que a gente tinha meditado uma outra ocasião, lá no começo, que a igreja era muito generosa e ela compartilhava das suas posses para suprir as necessidades uns dos outros, conforme a sua possibilidade, conforme a sua generosidade e conforme a necessidade dos outros, de maneira que nenhum entre eles sofria necessidade. Vocês se lembram disso?
E nós, né, pegamos alguns versículos que repetiam isso e já vimos esses versículos aqui de Atos 11, 27 ao 30. Já meditamos juntos nisso. Mas lembrando aqui, né, alguns profetas vindos de Jerusalém anunciaram a eles que uma fome aconteceria naquela região. E eles falaram assim, bom, se nós vamos sofrer com fome, os né, da Judeia também vão. Então vamos recolher aqui uma oferta e vamos enviar. Fizeram isso e enviaram por meio de Barnabé e Saulo. Antioquia era uma igreja generosa, por ser cristã. Né? Antioquia era uma igreja que crescia na graça e no conhecimento por ser cristã. E pela dedicação de Saulo e Barnabé de ir lá e ensinar, estudarem juntos as Escrituras. Havia fervor, havia muita graça no meio do povo. Assim era a igreja de Antioquia. Por isso, uma boa referência para nós. E aí, eles levantaram uma oferta, mandaram por meio de alguns presbíteros, Barnabé e Saulo, eles foram. Enquanto eles foram, acontece isso aqui que nós estamos meditando hoje, em que Herodes, que era o rei da região ali, governante da região ali, havia prendido alguns cristãos, né? Havia prendido alguns da igreja e matou Tiago, decapitado. E ele percebeu que os judeus ficavam contentes com isso, eles se alegravam com isso. Aquilo era agradável para os judeus que estavam perseguindo cristãos, vocês se lembram disso? Né? Perseguiram Paulo, estavam perseguindo os discípulos, né? E mesmo havendo crescimento, mesmo havendo perseguição, nós meditamos juntos, a palavra de Deus diz que havia paz na igreja. A igreja, na verdade, tinha paz. Eles estavam sendo perseguidos, sim, mas eles não consideravam aquela perseguição um fator que destruía a sua paz, porque a paz deles estava em Cristo. Estavam apaziguados com o Senhor. A paz deles estava na comunhão dos irmãos. Eles estavam apaziguados na comunhão. Isso é maravilhoso, porque igreja algumas vezes se torna um lugar de conflitos. Não é? Existe um termo usado na igreja, né? Que igreja tem panelinhas, né? Panelinhas. Tem um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho ali. Um faz parte de uma panelinha, outro faz parte de uma panelinha. E aí, essas panelinhas, por muitas vezes, têm conflitos entre si, né? Tem disputas entre si. Por isso que, né, nós não temos panelinha. Não é isso? Nós não temos. Por quê? Porque nós somos poucos. Mas nós nos amamos também. Né? Então, se a gente fosse fazer panelinhas, poderia. Daqui dava para fazer pelo menos umas 2 panelinhas. Dava. Então, a gente prefere ser panela, uma panela só. Não somos uma panelona, bem verdade. Não somos uma panelona, mas somos um só, no Senhor. Amém? Nós não gostamos de conflitos entre irmãos. Não achamos que isso combina na vida da igreja. Não achamos. Já houve situações? Já houve. Por quê? Porque somos seres humanos. E ser humano é complicado. Não é? Há complicações, algumas vezes nem é maldade. Algumas vezes. Algumas vezes é sim, pura maldade. Mas algumas vezes não. A complexidade do ser humano. Mas nós não achamos que cabe para o ambiente da igreja manutenção de conflitos. Amém? Quando surge, né, que o Senhor atue sobre as nossas vidas e solucione e nos preserve em irmandade. Amém? Nos preserve em irmandade. Mas nós vemos aqui que na Judeia, né, havia um prazer em que aqueles seguidores de Cristo fossem perseguidos. E Tiago foi morto. E eles ficaram contentes com isso. E aí o que aconteceu? Herodes, vendo que isso agradava os judeus, ele fez assim, opa, então vou prender Pedro. Vou prender Pedro porque a gente mata um, hoje eu fico contente, vamos guardar esse para matar daqui uns dias. Exatamente desse jeito, vamos guardar depois da Páscoa. E vamos colocar 4 escoltas de 4 homens.
4 escoltas. Se Pedro escapar desses 4, tem mais 4. Se escapar desses 4, tem mais 4. E aí, não tem como escapar. Tiago morreu, o pessoal está contente. Então, vamos guardar Pedro, a gente mata depois. Certo? Era assim. Os judeus ficavam contentes com os seguidores de Cristo morrendo. Irmãos, a Bíblia nunca foi... como posso dizer? A Bíblia nunca escondeu os propósitos de Deus em que o povo de Deus fosse uma boa referência para aqueles que não conhecem a Deus. Seja povo de Deus igreja, seja povo de Deus Israel. Nunca foi. A palavra de Deus mostra diversas situações em que fala assim, o povo passou a fazer mal passou a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E aí o Senhor com mão pesada tratou desse povo. E o povo era restaurado, se arrependia e voltou a fazer aquilo que era bom diante do Senhor e foram abençoados. E com o passar do tempo, o povo voltou a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. A Bíblia nunca deixou escondido quando o povo de Deus, seja igreja ou seja Israel, desviou-se do caminho do Senhor. E as consequências que isso traz. Assim foi o cativeiro babilônico, foi real consequência do descaminho do povo de Deus e principalmente das suas lideranças, seus reis e seus líderes espirituais. Então a Bíblia, quando Deus fala com Abraão e fala assim, sai da tua terra, da sua parentela, vem, vamos formar um povo, aquele que te abençoar, eu abençoarei, aquele que te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Ele não colocou nessas frases a ideia de que nós não podemos detectar, identificar quando o povo de Deus erra. Muito pelo contrário. Quando o povo de Deus erra, é importante que a gente detecte e observe para que haja transformação e mudança. Quando dizemos o povo de Deus está errando, nós não estamos amaldiçoando se de fato o povo de Deus estiver errando. Quando muitas vezes os líderes de Israel, os governantes de Israel, agiram mal contra a vontade do Senhor, sofreram consequências. E era necessário que se falasse para que se entendesse. Isso não é amaldiçoar o povo, isso é identificar o erro. Porque nós, como povo de Deus, temos muita facilidade de identificar o erro, principalmente daqueles que possamos dizer que não seja povo de Deus. Mas aquilo que é nosso, aquilo que nós temos mais identificação, aquilo que faz parte da nossa panelinha, nem sempre nós temos o mesmo rigor ou o mesmo critério. E hoje paira no meio do povo de Deus uma dificuldade por conta disso em olhar Israel nos dias de hoje, e dizer, gente, isso está errado. Isso não pode ser assim. Alguém fala, não, você não pode falar nada contra Israel, porque você já ouviu falar que se você falar contra Israel, você estará amaldiçoando Israel, Deus te amaldiçoará. Não se fala contra Israel. Mas ninguém está proferindo palavras de condenação a Israel, mas está se percebendo o erro e o descaminho. Ah, mas então você vai defender grupos terroristas que atacaram primeiro? Irmãos, vingança não combina com a ação divina por meio do povo. Não combina. Nós precisamos identificar isso. E nós, como povo de Deus, quer igreja, quer Israel, porque também já meditamos juntos que em Cristo foi feito um só rebanho e um só pastor. Amém? Se nós continuamos entendendo que Israel é povo de Deus, Israel é povo de Deus junto com a gente. Se Israel estiver errando e nós estivermos falando, esse erro aí é aceitável, nós estamos errando junto. Nós estamos errando juntos e assumindo as consequências disso. Então, irmãos, sejamos povo de Deus. Tenhamos Cristo por Senhor. Quem é o nosso rei? Jesus. A que reino pertencemos? Ao reino de Deus. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Queremos reino neste mundo? O diabo ofereceu o reino neste mundo para Jesus. Jesus falou, não quero o reino deste mundo. E nós já meditamos isso
muitas vezes. E isso nunca será cansativamente. Se for cansativo, vou dizer para vocês, vou continuar cansando vocês, para nós continuarmos entendendo que os reinos deste mundo não têm nada a ver com o reino de Deus, que Jesus rejeitou reinos deste mundo, por isso não devemos querer reinos deste mundo. Somos embaixadores do reino de Cristo. Jesus, orando antes de partir, falou: Pai, eles não são do mundo como nós não somos do mundo. Mas eu peço, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por isso nós estamos no mundo. Porque somos representantes do reino de Deus e de nenhum outro reino. Amém? E nessas batalhas, o Senhor está intercedendo por nós, falando assim: Senhor, Pai, né? Ainda que eles não saiam do mundo, mas que eles sejam livres do mal. Isso tem que ser muito claro para nós não nos misturarmos com essas coisas. Amém? Bom, Herodes via com alegria que o povo gostava mais dele quanto mais ele matava cristão. Então está aí Pedro, né? Pedro guardado para morrer depois. Pedro sabia o que ia acontecer depois. A igreja sabia o que ia acontecer depois. Por quê? Porque já havia acontecido com Tiago. Então a igreja põe-se a orar incessantemente por Pedro. Põe-se a orar incessantemente por Pedro. Está lá. Esta é a cena. Né? Essa é a cena. E o que acontece? Acontece uma coisa extraordinária. Deus manda um anjo do céu. E Pedro chega lá e de repente à noite está dormindo e um cutucão. Ei, acorda, Pedro. Né? Pedro tinha experiências assim, né? Um dia ele estava lá esperando o almoço, né? E aí, enquanto ele estava esperando o almoço, dormiu e apareceu uma visão dos céus, né? Agora ele estava dormindo na cadeia, um cutucão: acorda, Pedro, levanta depressa, vamos sair. Né? Um anjo do Senhor. E as algemas ali, as correntes que estavam nos punhos dele, se solta e cai no chão. E ele fala: vem comigo. E aí foi. E passa um escolta. E passa outra escolta. Aí depois, né, como que numa viagem no tempo, né, num shopping center, a porta abre automaticamente. Interessante isso. Essa é a palavra, né? A porta abre automaticamente. Eu até fui ver outra tradução, tem uma Bíblia que eu ganhei, né, dos meus irmãos aqui, né, que é mais recente, fala assim: a porta abriu sozinha. Né? Eu até falei assim: deixa eu ver como é que está lá, porque assim automaticamente soa muito moderno, né? Está escrito sozinha, e a porta abriu automaticamente. Imagina Pedro vendo um portão de ferro abrindo, como se ele estivesse entrando no shopping center, abrindo assim, e ele está saindo da prisão. Coisas extraordinárias acontecendo. E foi. Passou as 4 escoltas. Né? Passou as 4 escoltas e foi livre. Aí ele foi, né? Foi para encontrar a igreja, porque assim, quando ele estava livre, o anjo de repente desapareceu. Ele, epa, tudo isso que estava acontecendo era verdade, eu estou aqui fora. E ficou refletindo. Ele sabia o que estava para acontecer, ele ia morrer e agora já não vai morrer mais. Não tinha outra alternativa para ele. Tiago já tinha morrido. Agora eu estou aqui na rua, não tem soldado, não tem corrente, não tem nada, o anjo me tirou. Vou ver a igreja. Foi lá, né, para casa, né, da Maria lá. E o que aconteceu? A igreja que estava agora orando por Pedro, a princípio não acredita, que a moça falou assim: ó, Pedro está lá na porta, né? Ela ficou assustada, né? Ouviu a voz de Pedro está aqui na porta, correu lá para avisar, deixou Pedro lá de fora, né? Pedro está aí na porta, mas como assim Pedro está aí na porta? Não está, você tá variando. Deve ser o anjo dele. Isso é interessante, essa expressão, o anjo dele. Que é isso? Porque entre os judeus havia uma tradição que cada pessoa tem um anjo da guarda. Na tradição tem esse conceito. Não existe um trecho bíblico que defina isso claramente, mas eles acreditavam nisso na sua tradição. Mas era o anjo da guarda que estava lá? Não, era Pedro. Eles sabiam que Tiago tinha sido morto. Eles sabiam que tinha prendido Pedro para matar depois. Eles sabiam que haviam 4 escoltas para que Pedro não saísse. Qual a probabilidade de Pedro estar ali na porta aquela hora? Qual? 0.
Não tinha como. Né? Não dá para acreditar que Pedro está aí. É preferível acreditar, sabe aquela história que a gente acredita desde criança, de que temos um anjo cada um? É preferível a gente acreditar que é o anjo que está lá batendo na porta do que ser Pedro. Porque, irmãos, bem verdade, nós temos muito mais facilidade de acreditar nas nossas tradições do que nas coisas que Deus seja capaz de realizar. Né? E nós somos pessoas assim que têm histórico de tradição, concorda? Japonês tem histórico de tradição? São tradicionais, é verdade. Nordestino tem histórico de tradição? Sim. Sim. É? Eu conheço mais por causa da referência, né, dos nordestinos. E nós sabemos que japonês tem, mas tem outros aqui que têm outras ascendências, não é isso? E aqui no Brasil nós sabemos que o povo valoriza a ascendência, não é? O pessoal fala, eu sou brasileiro, mas eu sou descendente de europeu. As tradições, elas falam muito mais, elas mexem muito mais com as pessoas. Nós temos essa facilidade, irmãos, talvez de acreditar, de confiar, de valorizar muito mais as nossas tradições do que, na verdade, a ação de Deus. A ação de Deus. Se Deus traz alguma coisa que soa um pouco conflitante com a minha tradição, eu vou preferir a tradição, porque nela eu sinto segurança. Porque nela eu vou nos meus pais, nela eu vou naquele grupo, nela eu vou na referência e eu estou respaldado. Mas em Deus, como que pode ser respaldado por Deus? Por meio de milagre. Por meio de milagre, concorda? Que era um milagre, o anjo apareceu. Não pode ser Pedro, só pode ser o anjo dele. E eu acho que dificilmente qualquer um deles já tinha, né, atendido o anjo deles mesmos, batendo na porta deles, nenhuma vez, mas acreditar que Pedro estava lá era improvável. Herodes prendeu, mas era um milagre, era a ação de Deus. Amém? Jesus, irmãos, ele falou por diversas vezes, ouvistes dizer, eu porém vos digo. É necessário nós submetermos, irmãos, as nossas tradições, aquilo que nos traz segurança, submeter ao nosso Senhor, porque Ele é maior do que as nossas tradições. Amém? Ele é maior do que a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. A palavra de Deus diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E essa expressão, carros e cavalos, era a manifestação de um exército. Um exército. Porque à época, né, os exércitos se moviam com carros e cavalos. Hoje Israel está dizendo, né, com alta voz, nós temos a maior força militar desta região. E Netanyahu falou ontem, ou antes de ontem, acho que foi ontem mesmo, falou assim, não há lugar em que os braços de Israel não alcance, confiando na sua força bélica. A palavra de Deus já diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Amém? Todas as vezes que Israel confiou na sua força, nos seus exércitos, eles se deram mal. Eu não estou dizendo que Israel vai se dar mal, nem estou querendo isso, mas estou dizendo eles estão errando e nós estamos defendendo esses erros, talvez. Nós assim, estou falando genericamente. Nós já vimos isso. Houve uma ocasião que, né, o líder, né, Gideão estava com um exército grande para uma batalha e Deus falou assim, tem muita gente nessa batalha. Tira, vamos selecionar, vamos diminuir isso. E eles foram para uma batalha para enfrentar muitos com apenas 300 homens. E a batalha foi vencida pelo Senhor. Amém? Se Israel confia em carros, se Israel confia em cavalos, se Israel confia no seu exército, na sua força, na sua inteligência militar, eles não estão confiando no Senhor. Eles não estão confiando no Senhor. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o texto nos traz aqui essa situação
em que as pessoas, né, se prendiam e se alegravam com o seu rei em fazer o mal. E junto, fazendo mal às pessoas, fazia mal ao povo de Deus, aos seguidores de Cristo também. Nós estamos vendo repetir-se histórias ao longo de toda essa época. E aí, onde está a nossa confiança? Nas nossas tradições? O que nos sustenta, o que nos mantém firme, o que mantém a nossa integridade, firmeza também, consciência e tal, são as nossas tradições? Não vamos nos permitir ser contaminados com o fermento dos fariseus. Amém? Palavras de Deus para nós. E aí, o que aconteceu? O anjo tinha libertado, Pedro falou para eles, olha, aconteceu isso, eu estava lá, o anjo me cutucou e agora eu estou aqui. Vai lá, avisa para os demais apóstolos, né, isso. E aí, lá na prisão, o que aconteceu? O pessoal atônito, preocupado. E agora? Pedro não está aqui. Mas como Pedro não está aqui? Como que passou por vocês da primeira escolta? Não sei, não vi. E da segunda escolta? Também não vi. E assim, todos. E aí o que Herodes fez? Tá bom, então nós vamos resolver isso. Vamos, tem um termo usado aqui até interessante. Cadê? Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Ou seja, falou assim, vocês estavam aí sob a guarda de Pedro. Fez um inquérito, vamos levantar, vamos investigar o que aconteceu. Mas o que acontece? Aconteceu que vocês não deram conta de manter Pedro preso. Então agora vocês vão ser justiçados, vocês vão ser responsabilizados. E a responsabilidade é pagar com a vida. Eles foram mortos porque Pedro foi liberto, porque Pedro não estava lá. Eles não mantiveram a segurança, a guarda. Eu estou destacando isso principalmente porque daqui para frente, mais para frente, em alguns capítulos para frente, nós vamos ver essa questão aqui de que era responsabilidade com o preço da vida que as sentinelas mantessem um prisioneiro ali guardado. Né? Mais para frente. Mas aqui foi isso que aconteceu. Aquelas sentinelas foram mortas por Herodes por conta disso. Tá, essa é a cena. Isso é o que nós vemos. Né? O que está acontecendo aí? Os cristãos estão passando por perseguição. Os cristãos estão passando por sofrimento. E o sofrimento está se intensificando. Lembra? Grande perseguição aconteceu por conta de Estevão. Paulo participava com aquilo. Nós caminhamos juntos com Paulo, né? Se converteu por conta disso. Mesmo sendo ele um perseguidor, agora também um discípulo de Cristo, seguindo o caminho de Cristo e pregando o Evangelho. E agora enquanto está acontecendo isso com Pedro, ele já está vindo com Barnabé para socorrer os irmãos da Judéia. Bom, o que acontece com Herodes? Herodes estava aí numa situação que havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então nós vemos aí problemas políticos, concorda? Problemas políticos e divergências políticas. E as divergências políticas sendo resolvidas por conta de interesses. Irmãos, nós estamos em época de campanha eleitoral. É bem verdade que a maioria do país todo, talvez, esteja mais envolvida com a campanha eleitoral da cidade de São Paulo do que em qualquer lugar no país. É interessante isso, mas é o que está aparecendo. E eu acho também que tem um significado, porque isso pode refletir para todo o país daqui um pouco à frente. Mas, irmãos, nós já deveríamos ter aprendido a essa altura que os políticos,
eles se aproximam e se distanciam em função de interesses. E é isso que está dizendo aqui. Herodes tinha divergência com os de Tiro e de Sidom, mas esses aí chegaram lá, conversaram com o cara. Vem cá, conversa com ele lá, porque a situação está difícil. Você, né, o profeta lá, eles não sabiam, né? Mas o profeta tinha dito que haveria fome, eles precisam de comida. E ali no reino de Herodes até tem, eles precisam disso, eles se abastecem disso. Tenta fazer um meio campo lá e, né, para a gente poder fazer as pazes. E foi isso que aconteceu, se juntaram, se entenderam lá, né? Interesses políticos, divergências políticas minimizadas por interesses. E é isso que nós vemos. Nós vemos o povo defendendo o outro, né? Xingando um, xingando o outro. E nós já sabemos disso, que eles se afastam, se aproximam por interesses. Por interesses. Nós não podemos estar envolvidos com isso apaixonadamente com essas coisas. Né? Nós somos, repetindo, representantes do reino de Deus. O reino de Deus que lida com as coisas de maneira milagrosa. Que tira o seu perseguido da prisão de forma milagrosa. Que poupa povo ou não poupa povo, dependendo do como esse povo interage com Deus nas suas coisas. Amém? Que Deus, o reino de Deus não é deste mundo. E que os reinos deste mundo não são, a sua autoridade não é recebida por Deus desde que Apocalipse nos revela isso. Amém? Apocalipse nos revela isso, nós estudamos muito tempo juntos. E qualquer dia a gente retorna, porque a palavra de Deus é assim, ela vai nos alimentando e fundamentando, né, constantemente. Então, naquele contexto em que eles ali defendendo os seus interesses e amenizando as suas diferenças ali, Herodes vai, muito bem vestido, muito bem apresentado, faz um discurso, e o povo olhando aquilo fala, não, isso é uma voz de um Deus, isso não é uma voz de um homem, isso é uma voz de um Deus. Aproximando no poder, aproximando na eloquência daquele homem, aproximando a Deus, quando não havia nenhuma proximidade com Deus. E aquele homem não deu glória a Deus, e algumas vezes a gente acha que porque políticos na nossa época falam a respeito de Deus, se aproxima das pessoas e esteja junto com Deus. Mas no dia a dia nos aponta diversos sinais de que isso não é verdade. Por conta disso, por conta daquela situação, Herodes, né, acabou caindo morto. Né, nós não vemos repetindo, né, todos os dias, como a maioria das coisas que acontecem na Bíblia, a gente não vê repetindo todos os dias, concorda? A gente não vê mar abrindo todos os dias, a gente não vê pão caindo do céu todos os dias, não é? A gente não vê. O que a gente encontra na Bíblia são sinais e referências para nós entendermos por trás dos eventos qual é a essência do fundamento de Deus, da vontade de Deus, da manifestação de Deus. É inocência a gente querer que tudo aconteça do mesmo jeito todo dia. Concorda? Porque Pedro foi liberto da prisão, mas o Tiago? O que aconteceu com o Tiago? Morreu. Tanto que nem Pedro nem a igreja imaginava que Pedro poderia sair livre. E depois de Pedro, outros morreram? Perseguidos? Sim. E o próprio Pedro, depois disso, morreu? Perseguido? Crucificado de cabeça para baixo? Também. Então as coisas não se repetem todo dia do mesmo jeito. Mas a gente tem um ensinamento em cada uma dessas coisas. Amém? O que tinha naquele rei Herodes, falando eloquentemente, vestido com traje, né? Havia vaidade. Muita vaidade. E o que nós vemos naqueles que se apresentam diante do povo de Deus como seus representantes? Muita vaidade. Muita vaidade. Né? Deus não é o exaltado, mas é o ser humano. E melhor do que Deus, alguns. Esses dias tem alguém falando assim, viu? Jesus falou que nós vamos fazer
as obras dele, fazermos maiores. E interpreta a sua vontade, colocando-se acima de Jesus, porque vai fazer maiores do que Jesus, porque Jesus falou, mas eu não vou, o indivíduo particular, fazer obras maiores do que Jesus. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo das épocas, faremos o quê? Levaremos muitas pessoas a Cristo. Amém? Levaremos muitas pessoas a Cristo? Levaremos. E Jesus pôde trabalhar 3 anos na sua vida. E nós estamos aí, né? Só na casa do João nós já estamos 1 ano. Já estamos 1 ano. Imagine, né, o tempo que temos. Podemos fazer muito. É isso que é fazer as obras e fazer maiores. Não é sermos maiores que Cristo. Não é sermos maiores do que um e que o outro. Não é sermos vaidosos. Porque também já aprendemos. Importa que Cristo cresça e que a gente diminua. Amém? Não sejamos seduzidos pela vaidade. Não sejamos seduzidos pelo discurso. Não sejamos seduzidos pelo poder que se nos apresenta. Amém? Mas no meio de tudo isso, o que acontecia? A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Nesses nossos dias, tão parecidos com essas situações que nós temos aqui, que a palavra do Senhor cresça e se multiplique por toda a terra e através de nós também. Amém? E aí, encerrando, versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Ou seja, qual era a missão que Barnabé e Saulo tinham? De levar contribuições para a Judéia, para que o povo, quando fosse passar pela situação de fome, de grande fome, estivesse suprido, porque eles eram de Antioquia, eles eram generosos. Eles eram de Antioquia, eles cresciam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eles eram de Antioquia, pessoas que também nós vamos ver mais coisas a partir da próxima semana. Eles voltaram para Antioquia, cumprida a sua missão. Irmãos, que o Senhor nos abençoe profundamente e nos faça uma igreja que, assim como Antioquia, possa ser chamada de cristão. Amém? Não fundamentada em tradições, mas fundamentada em palavra de Deus. Fundamentada em palavra de Deus, que pode submeter as suas tradições e a sua disposição e a sua vida à vontade do Senhor. Deus não vai fazer o tempo todo, todos os dias, aquelas coisas que nós acreditamos que vai fazer. Não vai fazer todas as coisas. Todas as vezes, mas vai fazer naquela vez, e nós vamos entender, nós vamos compreender e nós vamos continuar sendo fortalecidos pelo Senhor. Amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a ter alegria no sofrimento, para também podermos compartilhar da alegria na sua glória. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja dia a dia, para sermos firmes e para sermos generosos ao redor. Para, Senhor, proclamarmos a salvação e nos empenharmos para que aqueles que mesmo que se convertam na última hora possam receber, ó Pai, da tua parte, o mesmo prêmio de todos aqueles que estamos trabalhando para ti por anos nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém.